Já se passaram 77 dias do 5º mês desta guerra sangrenta, e a Rússia continua repetindo o mesmo roteiro macabro. Desta vez, o alvo foi um abrigo em Súzdja, onde dezenas de civis se refugiavam nos porões, buscando proteção. Mas como sempre, Moscou aciona seu manual de desinformação. Primeiro nega a autoria do ataque, depois culpa a Ucrânia usando seus porta-vozes habituais, aqueles mesmos que controlam as narrativas nas redes e chamam qualquer crítica de dupla moral. Conveniente, não é? Afinal, quando a verdade é inconveniente, a solução é distorcê-la até que vire ficção. O padrão é conhecido. Em janeiro, o mesmo local já havia sido bombardeado, e a Rússia não teve pudor em admitir. Alegou que ali funcionava um quartel ucraniano. Agora, com a ofensiva em curso perdendo fôlego, especialmente após pesadas baixas e a retirada de tropas norte-coreanas, o Kremlin prefere varrer o assunto para debaixo do tapete. Putin sequer menciona a região em seus discursos, como se o silêncio pudesse apagar a realidade. Não há perspectiva de retomar o controle, e a estratégia é fingir que o problema não existe. Enquanto isso, os soldados russos seguem pagando o preço. Vídeos recentes mostram combatentes feridos, apoiados em muletas ou com curativos ensanguentados, denunciando a crueldade do comando. São enviados para ataques suicidas, sem apoio médico, sem respeito pela vida. Um dos maiores blogueiros militares da Rússia, Yuri Podolyak, não poupa críticas a 20º Exército, expondo como os generais mentem sobre conquistas imaginárias. Enviam tropas repetidamente para morrer em vilarejos que jamais foram tomados, apenas para sustentar relatórios falsos. A hipocrisia é tão descarada que chega a ser cômica, se não fosse trágica. Voltemos ao ataque em Súzdja. A Rússia nega, mas as provas são irrefutáveis. O Estado-Maior ucraniano confirmou, o bombardeio foi realizado com uma bomba aérea guiada lançada por aviões russos. Moscou, é claro, culpa Kiev, mas não apresenta uma única evidência. Já as forças aéreas da Ucrânia divulgaram dados concretos. Imagens de sistemas de monitoramento mostram a trajetória da bomba, partindo de território russo. O alvo? Um antigo internato onde 86 civis, incluindo 4 policiais, buscavam refúgio. O resultado? 4 mortos, 4 feridos graves e cerca de 80 pessoas ilesas, mas traumatizadas. Os sobreviventes foram levados às pressas para centros de estabilização, antes de serem transferidos para hospitais. Esse não é um caso isolado. É a marca registrada da Rússia, bombardear civis e depois inventar desculpas esfarrapadas. Em 12 de janeiro, o mesmo internato já havia sido atingido. Na época, Moscou não tentou culpar Kiev, simplesmente admitiu o ataque, alegando que o local abrigava militares ucranianos. A mentira foi desmascarada, mas isso nunca impediu o Kremlin de repetir o mesmo script. Afinal, para Putin, a verdade é apenas um detalhe incômodo. Os propagandistas russos agora tentam vender a ideia de que a Ucrânia teria motivos para atacar seus próprios civis. Segundo eles, Kiev teria lançado mísseis HIMARS contra Súzdja para criar a impressão de que a Rússia comete crimes de guerra. Uma teoria absurda, claro. Primeiro, porque os HIMARS são sistemas de precisão, não armas que desviam por acaso. Segundo, porque a Ucrânia jamais usou esse tipo de armamento para atacar alvos civis, ao contrário da Rússia, que faz isso sistematicamente. E terceiro, qual seria o ganho estratégico? Simular um crime que a Rússia já comete diariamente? A lógica não se sustenta. O mais irônico é que Moscou acusa Kiev de exatamente o que ela própria faz, atacar civis para incriminar o inimigo. Em Bucha, Mariupol, Kramatorsk, a lista é interminável. Cada vez que a Rússia é flagrada em um crime de guerra, a resposta é a mesma: negação, teorias da conspiração, acusações infundadas. Já foram milhares de provas, depoimentos, imagens de satélite, vídeos de soldados russos confessando atrocidades. Mas para o Kremlin, a verdade é apenas um obstáculo a ser contornado com mentiras. Até quando vamos tolerar essa farsa? Quantas vezes a Rússia terá que ser desmascarada para que as pessoas parem de dar crédito às suas narrativas? A guerra não é feita só de bombas, é feita de palavras, e cada mentira é uma arma tão letal quanto um míssil. Se você ainda acredita nas desculpas de Moscou, lembre-se, em janeiro, a Rússia admitiu ter bombardeado o mesmo internato. Na época disse que era um alvo militar. Agora, diz que foi a Ucrânia. Qual versão você prefere acreditar? A verdade está aí, nua e crua. Não precisa de filtros, nem de interpretações. Basta olhar para os fatos. E os fatos mostram que a Rússia não tem limites quando se trata de destruir vidas inocentes. O mínimo que podemos fazer é não compactuar com essa mentira.
Curta, comente e compartilhe porque cada ação conta. A informação é a nossa melhor defesa contra a desinformação. E neste momento, ela é mais necessária do que nunca. Insistem em dar voz à versão de quem já provou, repetidas vezes, que não merece confiança. Quantas vezes mais precisaremos ver crianças soterradas sob escombros, famílias inteiras carbonizadas em ataques a hospitais, idosos sem teto após mísseis atingirem suas casas, para finalmente admitir que não há outra versão que se sustente? A Rússia não precisa de desculpas para bombardear civis. Ela faz isso todos os dias com uma crueldade metódica, como se fosse um ritual de guerra. E agora, querem nos convencer de que a Ucrânia, que enterra seus mortos enquanto luta pela própria existência, teria motivos para atacar seu próprio povo? Olhem os números. Olhem os rostos. As 12 vidas ceifadas em Poltava, 2 delas de crianças, não são danos colaterais. São pessoas. São histórias interrompidas. São famílias que agora vivem com o vazio de um sofá que nunca mais será ocupado, de uma cama que nunca mais será aquecida. E a Rússia não nega. Ela orgulha-se porque para o Kremlin, cada civil morto é uma mensagem. Veja o que somos capazes de fazer. Então, pergunto novamente, por que a Ucrânia faria isso consigo mesma? Para provocar a Rússia? Para justificar uma guerra que já dura anos? Isso seria não apenas estúpido, mas suicida. E a Ucrânia, apesar de tudo, ainda luta para sobreviver, não para se autodestruir. Enquanto isso, a máquina de propaganda russa trabalha a todo vapor. Ela distorce, inventa, acusa. Mas os fatos não mentem. Em 23 de janeiro, um hospital em Vuhledar foi atingido, 6 bombas, médicos feridos, vidas em risco. No dia seguinte, um ataque com mísseis em Zaporizhia deixou 4 pessoas feridas. Em Kharkiv, drones russos incendiaram uma fábrica, destruindo 1.500 metros quadrados de produção. Em Mykolaiv, 2 trabalhadoras morreram sob os escombros de uma indústria alimentícia. Em Sumi, 9 pessoas perderam a vida em um prédio residencial. E a lista não para. São dezenas de ataques por semana, todos documentados, todos com vítimas reais, todas com nomes, idades e sonhos que nunca mais serão realizados. E mesmo assim, há quem ainda pergunte, mas e se for verdade? A verdade não é um jogo de e se. A verdade é o que acontece quando você acorda com o som de uma sirene, quando corre para um abrigo enquanto o céu se ilumina com explosões, quando encontra o corpo de um vizinho entre os destroços. A verdade é o que os moradores de Kupiansk vivem todos os dias, aqueles que a Rússia abandonou à própria sorte, trancando-os em abrigos enquanto espalha mentiras sobre nazistas ucranianos. Eles não são atores. São pessoas que, apesar do medo, contam ao mundo o que realmente acontece. E cada palavra deles desmonta a narrativa russa, tijolo por tijolo. Então, não se trata de equilíbrio jornalístico ou de ouvir os dois lados. Trata-se de responsabilidade. De não ser cúmplice. De não dar espaço para quem já demonstrou vezes sem conta, que não tem nenhum respeito pela vida humana. A Rússia não precisa de desculpas para matar. Ela já o faz com uma eficiência aterradora. O mínimo que podemos fazer é não ajudá-la a espalhar suas mentiras. Cada like, cada compartilhamento, cada comentário é um ato de resistência. Porque a desinformação só vence quando deixamos de combatê-la. E hoje, mais do que nunca, o silêncio não é uma opção. A verdade não precisa de defensores. Ela precisa de pessoas dispostas a ouvi-la. E você, de que lado vai ficar? Nenhuma dúvida razoável. A Rússia não apenas tem um histórico macabro de ataques indiscriminados, mas também um padrão criminoso de manipulação da verdade. Cada vez que um míssil cai sobre um hospital, uma escola ou um abrigo, o Kremlin aciona sua máquina de desinformação, nega, distorce e culpa as vítimas. E enquanto analistas independentes gastam dias, às vezes semanas, reunindo provas técnicas, os propagandistas russos já inundaram as redes com suas narrativas tóxicas. Quando a verdade finalmente emerge, já é tarde demais. A mentira já se enraizou, a indignação já esfriou, e o mundo segue adiante, anestesiado pela próxima atrocidade. Mas aqui está o ponto. Não precisamos esperar por investigações exaustivas para saber de que lado está a barbárie. Basta olhar para os fatos. A Rússia já bombardeou aquele mesmo tipo de alvo dezenas de vezes. Já usou as mesmas táticas sujas, atacar civis e depois culpar o inimigo. Já demonstrou repetidamente que não hesita em sacrificar vidas humanas para alimentar sua guerra. E agora, diante de mais um massacre, o que temos? Um padrão inconfundível. Um modus operandi que não deixa espaço para coincidências. Enquanto isso, a Ucrânia, sob ataque genocida, responde com precisão cirúrgica, alvos militares, infraestrutura logística, depósitos de combustível.
Nenhum civil morto. Nenhuma escola destruída. Apenas golpes calculados, dentro das leis da guerra, para enfraquecer uma máquina de morte que não conhece limites. E não se engane, essa diferença não é acaso. É escolha. Enquanto a Rússia transforma hospitais em escombros e crianças em alvos, a Ucrânia mira tanques, mísseis e centros de comando. Enquanto Putin enche as redes de mentiras, Zelensky mostra provas, convoca jornalistas, submete-se ao escrutínio internacional. Enquanto um lado esconde seus crimes, o outro os expõe e pede justiça. Então, quando alguém ainda insiste em esperar provas antes de condenar um bombardeio russo, pergunto: quantas provas mais são necessárias? Quantas vezes a Rússia precisa repetir o mesmo crime para que o mundo pare de fingir surpresa? Enquanto isso, no fronte, a guerra segue seu curso implacável. Na região de Kursk, a relativa calmaria esconde uma tensão palpável. As forças ucranianas repeliram ataques, destruíram equipamentos russos e mantiveram suas posições. Mas a cada dia, a linha de contato se torna mais volátil. E enquanto Moscou tenta vender vitórias fictícias, a realidade é bem diferente. Soldados norte-coreanos, enviados como bucha de canhão, recuam após perdas devastadoras. A Rússia, incapaz de vencer no campo de batalha, recorre a aliados desesperados, e mesmo assim falha. Enquanto isso, a Ucrânia avança não apenas em território, mas em estratégia. Cada drone que atinge um depósito de munição, cada míssil que destrói um centro de comando, é um golpe na máquina de guerra russa. E o mais importante, cada um desses ataques é conduzido com uma disciplina que Moscou jamais conheceu. Mas essa luta não é apenas militar, é também uma batalha pela verdade. E é aqui que você entra. Apoiar este canal não é apenas sobre assistir análises ou compartilhar informações. É sobre escolher de que lado da história você quer estar. Seja através de um like, uma assinatura ou um apoio financeiro, cada gesto conta. E se você acredita que a liberdade de informação é um direito, não um privilégio concedido por governos, então um VPN não é apenas uma ferramenta, é um ato de resistência. Porque em um mundo onde a censura avança, a capacidade de acessar a verdade sem filtros é uma arma. E essa arma está ao seu alcance. A guerra na Ucrânia não é um conflito distante. É um teste para todos nós. Um teste de coragem, de solidariedade, de compromisso com a humanidade. E quando a história olhar para trás e perguntar quem ficou do lado certo, que resposta você quer dar? A escolha é sua. Mas lembre-se, o silêncio nunca foi neutro. E a indiferença hoje é cumplicidade. Mas os fatos não mentem. E eles revelam uma verdade incômoda. A narrativa de uma Rússia invencível desmorona diante dos números, das imagens, das vozes que o Kremlin tenta abafar. Cada quilômetro perdido, cada soldado norte-coreano enviado para morrer em solo ucraniano, cada família abandonada em Kursk, tudo isso é prova de que a máquina de propaganda não consegue mais esconder a realidade. E essa realidade é simples: a guerra não está sendo vencida. Está sendo administrada como um fracasso. Enquanto Putin desvia o olhar de Kursk, enquanto seus generais trocam promessas por desculpas, enquanto os corpos se acumulam nas trincheiras, uma pergunta ecoa: até quando o mundo assistirá a isso em silêncio? Porque não se trata apenas de territórios. Trata-se de vidas. De jovens recrutados à força, de civis enganados com falsas promessas de evacuação, de famílias que descobrem tarde demais, que foram usadas como moeda de troca em um jogo geopolítico sujo. E não se engane, o que acontece em Kursk hoje pode acontecer em qualquer lugar amanhã. Quando um regime é capaz de sacrificar seus próprios cidadãos em nome de uma ilusão de grandeza, nenhum país está seguro. A indiferença de hoje é o convite para a tragédia de amanhã. A história já mostrou que os impérios não caem de uma vez, eles apodrecem por dentro, corroídos pela mentira, pela covardia, pela recusa em encarar a verdade. Mas há uma escolha que começa com a recusa em normalizar o absurdo. Com a coragem de questionar, de exigir respostas, de não aceitar que a vida humana seja reduzida a estatísticas em um relatório militar. Porque no fim, não são apenas fronteiras que estão em jogo. É a própria ideia de humanidade. E essa batalha não se vence com tanques ou mísseis, se vence com a determinação de não desviar os olhos, de não se calar, de não ser cúmplice. Arsenal de mentiras e de promessas vazias. Porque não se trata apenas de números em um mapa, de quilômetros conquistados ou perdidos, mas da vida de milhares de jovens enviados para a morte em nome de uma guerra que já não faz sentido nem para quem a comanda. Cada soldado que tomba, cada família que recebe a notícia, cada voz que se cala nas trincheiras é um lembrete brutal. Essa máquina de destruição não se alimenta de estratégia, mas de cinismo.
E o pior é que, enquanto generais se escondem atrás de comunicados pomposos, a verdade sangra nos vídeos amadores, nas cartas desesperadas dos recrutas, nos depoimentos daqueles que, no último suspiro, ainda tentam entender por que foram sacrificados. Eles falam em libertação, mas o que libertam são cidades reduzidas a escombros, onde civis enterram seus mortos sob o peso de um silêncio imposto. Falam em vitórias táticas, mas cada avanço custa mais do que vale, não só em vidas, mas na credibilidade de um exército que já não consegue esconder suas rachaduras. Os números não mentem, as ofensivas desaceleram, as perdas se acumulam, e o que antes era apresentado como uma marcha triunfal agora se arrasta como um animal ferido, sem rumo. Mas a pergunta que ninguém ousa responder é: até quando? Até quando se justificará o injustificável? Até quando se aceitará que jovens sejam transformados em combustível para a vaidade de homens que nunca pisarão na linha de frente? A verdade é que essa guerra já não se sustenta nem mesmo nos termos em que foi vendida. Não há glória em enviar soldados para morrer em ataques desordenados, sem apoio logístico, sem um objetivo claro além da ilusão de um avanço que nunca chega. Não há honra em mentir para as famílias, em prometer controle operacional sobre territórios que na prática são apenas campos de batalha onde os corpos se amontoam. E não há futuro em uma estratégia que se baseia em esgotar o inimigo, e a si mesma, até o último homem, até a última bala. O que resta então é a escolha que já estava posta desde o início: continuar fingindo que isso é normal, ou encarar a realidade de que cada dia dessa guerra é um dia a mais de vergonha. Não se trata de desistir, mas de reconhecer que a verdadeira força não está em persistir no erro, e sim em ter a coragem de dizer basta. Porque no fim, as guerras não são vencidas apenas com armas, mas com a clareza de que algumas batalhas não valem o preço que se paga. E essa definitivamente não vale. E a bala? O que vemos agora não é apenas uma guerra, mas um espetáculo grotesco de improvisação desesperada. Blindados modernos? Esqueçam. A realidade é um circo de veículos civis adaptados, picapes com chapas de aço soldadas às pressas, combis transformadas em tanques de ocasião. Enquanto o Ocidente se orgulha de enviar seus restos de arsenal, máquinas obsoletas que já deveriam estar em museus, a Rússia se vê obrigada a escalar criminosos, doentes e até inválidos para as linhas de frente. Não é estratégia. É o desespero de quem não tem mais nada a perder, exceto a própria dignidade. E os números não mentem. As perdas confirmadas de equipamentos revelam uma verdade incômoda: para cada peça de artilharia destruída do lado ucraniano, 3 ou 4 russas são reduzidas a sucata. Mas o verdadeiro colapso é humano. Os centros de recrutamento em Moscou registram uma queda brutal no número de voluntários. Hoje, metade dos que assinam contratos são ex-presidiários ou homens com passagens pela polícia. 40 novos soldados por dia. 40. No verão passado, eram 200. E o que acontece quando não há mais carne para o moedor? Simples, mandam os feridos de volta. Homens com membros amputados, olhos vazados, pulmões perfurados. Vocês não servem para nada, dizem os comandantes, mas pelo menos podem morrer de pé. Ouça as vozes que o Kremlin tenta calar, como a do soldado Andrei, que perdeu uma perna em Debalteve em 2014 e agora, 10 anos depois, é jogado num ataque a Pokrovsk como se fosse um saco de areia. Ou a de Sergei, baleada em Mariinka, que não consegue nem provar que serviu ao exército porque sua unidade perdeu seus documentos. Sem comprovação, não há pensão. Sem pensão, não há comida. Sem comida, não há escolha. Ou volta para a linha de frente, ou morre de fome no sofá de um apartamento alugado. A pátria não abandona seus filhos, certo? Errado. Ela os espreme até a última gota e depois os joga no lixo como um uniforme rasgado. E quando esses homens finalmente escapam do inferno, o que encontram? Um país que os trata como criminosos. Policiais que extorquem subornos de veteranos feridos, 25 mil rublos ou te deixamos apodrecer na cadeia. Enquanto burocratas perdem processos e negam benefícios por pura incompetência. Desculpe, seu registro sumiu, dizem. Volte daqui a 6 meses. 6 meses. Como se um homem sem pernas, sem dinheiro e sem documentos tivesse tempo a perder. Isso não é uma guerra. É um sistema podre, uma máquina de moer gente que devora seus próprios soldados e cospe os ossos. E o mais assustador, não há sinal de que vá parar. Porque quando o Estado chega ao ponto de enviar inválidos para o fronte, de armar civis com fuzis enferrujados e de tratar seus heróis como lixo, ele já não luta por vitória. Luta apenas para adiar a vergonha de admitir que perdeu tudo, inclusive a humanidade. A pergunta que resta não é se isso vai acabar. É se, quando acabar, ainda sobrará alguém para contar a história.
E se entre os escombros alguém terá coragem de olhar nos olhos desses homens e dizer: desculpe, nós falhamos com vocês. Porque até agora a única coisa que esse conflito provou é que no fim, todos são descartáveis. Até os que acreditavam estar lutando por algo maior.